Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago Félix, eu sou farmacêutico bioquímico formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atuo desde 2005 na área de análises clínicas. Trabalhei algumas vezes em alguns laboratórios, em algumas drogarias, tá? E atualmente também dou aula em uma instituição no município onde eu moro, Dourados, Mato Grosso do Sul, tá? Comecei a dar aulas por acaso, por necessidade, e acabei gostando, né? Comecei a dar aula para cursos técnicos, para curso técnico, né? Depois comecei a dar aula para graduação, sou supervisor de estágio e ministro algumas disciplinas na faculdade onde eu trabalho. E atualmente também sou encarregado por um laboratório de análises clínicas, ok? Então, devido às conjecturas atuais, decidi gravar vídeos e disponibilizar informações, para os meus alunos, farmacêuticos bioquímicos, biomédicos e pessoas da área que estejam afim, de entender um pouco sobre a área de análises clínicas, talvez um pouco sobre farmácia ou qualquer outro profissional que queira estar assistindo a esse vídeo, ok? Eu vou procurar fazer isso de forma semanal, tá? Trazendo algumas informações, tá? Pertinentes a análises clínicas a priori. Tá? E conforme os assuntos forem acontecendo, conforme as necessidades forem acontecendo, eu vou postando mais vídeos afins, ok? E a minha intenção hoje com vocês é conversar sobre fases de um laboratório de análises clínicas, ok? Isso parece um pouco teórico, parece simples e parece bobagem, tá? Para os alunos que estão começando na área de biomedicina ou então na farmácia, que gostem ou que queiram, fazer análises clínicas. Teoricamente pode parecer bobo, mas quando a gente vai para a prática, entender um pouco disso aqui é importantíssimo. Quando você está estagiando ou quando você já está trabalhando, é que você começa a entender, tá, essas fases de um laboratório de análises clínicas, certo? Então, quais são essas fases de um laboratório de análises clínicas, ok? Nós temos a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica, ok? Parece bobo, mas uma das mais importantes fases de um laboratório de análises clínicas é a fase pré-analítica. Por que a fase pré-analítica, certo? Porque é aqui onde acontecem a maior parte dos erros em um laboratório de análises clínicas, ok? Eu tinha um chefe que costumava dizer que a fase pré-analítica começa quando o médico faz uma receita, um pedido, uma prescrição, tá? Um paciente foi até o seu consultório, ele analisou o paciente, e pediu exames. Ali já começa a fase pré-analítica, segundo, esse meu chefe, Ok, mas que seja ou não o início da fase pré-analítica, é uma fase importante, porque ali muitas vezes o médico já dá para o paciente informações que são importantíssimas na coleta do material, tá? Vou abrir um parênteses aqui, o que eu sempre falo para os meus alunos, inicialmente, quando a gente começa a entender o que é um laboratório de análises clínicas. O que é um laboratório de análises clínicas? Eu sempre gosto de dar filosofia àquilo que nós fazemos. Todas as profissões, você precisa entender o que você faz, certo? O que um laboratório de análises clínicas faz? Ele analisa fluidos biológicos, certo? Analisa fluidos biológicos. Então, o mais comum é o sangue, fezes, urina, escarro, tá? E alguns outros que podem sair ou ser coletados do organismo, para que nós possamos analisar. Só que existem regras, pré-requisitos para fazer essa análise, urina de 24 horas, por exemplo. Você não pode simplesmente coletar a urina, começar no horário e terminar exatamente, não. Você inicia com a bexiga vazia, por exemplo. Coleta de triglicerídeos, 3 dias sem tomar bebida alcoólica, não é só ir lá no laboratório, eu quero fazer um perfil lipídico. Não, não é bem assim,
tudo bem? Então a fase pré-analítica é muito importante, ok? Eu coloquei de verde aqui, ok? Lápis de apoio, tá? Lápis de apoio. O que significa lápis de apoio? Por que eu coloquei essa observação aqui, tá? Que eu acho muito importante. Laboratórios de pequeno e médio porte, ok? Principalmente laboratórios de pequeno e médio porte, alguns laboratórios grandes também, eles trabalham muito com laboratório de apoio. O que são laboratórios de apoio? São laboratórios que fazem exames que de repente não vale a pena um laboratório de pequeno porte fazer, principalmente hormônios, estudos moleculares. Você imagine que para você alugar um equipamento que faça hormônios, eu estou especulando, não sei exatamente o valor de um equipamento, mas vamos especular, vamos dar um exemplo de que um equipamento desse custe em torno de 70 mil reais, 80 mil reais, ok? De repente não vale a pena esse investimento, porque daqui a alguns anos esse equipamento pode se tornar obsoleto, né? E outra, ele não terá uma demanda grande o suficiente para pagar aquele equipamento. Ele faz por dia ou por semana, por dia talvez 1, 2, 3, 4 hormônios, 10 hormônios que seja, por mês ele faz 50, né, e pagou 80 mil num equipamento, então não vale a pena. Então o que esses laboratórios de apoio fazem? Eles têm uma logística que atende uma certa região, certo? Ele faz contratos com esses laboratórios, ok? E ele passa diariamente pegando essas amostras e levando para uma central em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde existem esses grandes laboratórios de apoio, tá? E muitas vezes mandar alguns exames que não são comuns para os laboratórios de apoio é mais rentável do que fazer no seu próprio laboratório, tá? Então, laboratórios de apoio são muito importantes. Então vamos lá para a fase analítica, pré-analítica, perdão. Eu coloquei aqui recepção, coleta e triagem, tá? Na recepção, quando você atende o paciente, ali você já tem uma fase pré-analítica, tá? Eu costumo dizer para os alunos que todo mundo que vai até um laboratório, ele não vai para comemorar um aniversário. Hoje, essa semana, eu vou tirar para ir na clínica dos médicos, porque eu estou feliz. Tudo bem, pode até ser que sim, muitas pessoas vão ao médico de forma rotineira, anual, vamos dizer assim. É uma vez por ano, eu vou ao médico, ok, está correto, mas mesmo assim ele tem uma certa expectativa, né, em cima dos resultados dos exames que ele vai fazer, ok? Então a gente tem que ter muito respeito a esse sentimento, a essa expectativa, a essa ansiedade que o paciente cria ao ir a um laboratório de apoio, ok? Perdão, ao ir ao laboratório, ok? Coleta, fase importantíssima, certo? Tempo de garroteamento, é nesse momento que você conversa com o paciente para descobrir se ele fez o jejum correto, instruir para que ele faça uma coleta de urocultura de forma correta. Existem alguns laboratórios que oferecem um técnico, uma enfermeira que possa coletar uma urocultura de maneira correta. Por que um técnico para coletar uma urocultura de maneira correta? Porque muitas vezes você fazer com que o técnico colete uma urocultura feminina, por exemplo, evite que você gaste com recoletas por conta de contaminação. Porque quando você vai lá no setor de microbiologia e você vê que os pacientes daquele laboratório não foram bem instruídos com relação à coleta de urocultura, você vai ter várias placas de cultura contaminadas, né? Então você percebe o crescimento de muitas colônias, né? Com certeza contaminação. Então quando você instrui bem o paciente a fazer uma coleta de urina, né? Isso é muito importante. A nível hospitalar, né? Nós temos pacientes que fazem coletas, pacientes em UTI, né? Todo dia tem gasometria, o braço do paciente fica edemaciado, fica roxo, fica machucado, né?
Você não pode coletar no mesmo braço onde você está passando soro fisiológico, onde está passando medicamento, né? Imagine você passando medicamento aqui, ok? E já fazer uma coleta aqui, com certeza você vai ter uma diluição, né? Já falei sobre tempo de garroteamento. Então, tudo isso daria uma aula inteira falar sobre fase só pré-analítica, recepção e coleta, por exemplo. Porque são muitos os itens que podem interferir no resultado final, certo? Então eu costumo dizer que isso aqui é um efeito dominó, pessoal, tá? Você começa aqui. Se aqui acontecer um erro, todos os outros vão errar, tá? Imagine aqui que você não entendeu a letra do médico no pedido, tá? Eu já vi isso acontecer, por exemplo, a letra era um pouco difícil de entender. Parasitológico, o cara cadastrou um reticulócito, entendeu? Então é importantíssimo você ligar para o médico, confirmar, doutor, perguntar, instruir o recepcionista a tentar entender um pouco a clínica do paciente. Isso pode, vocês podem fazer isso, certo? Perguntar quais são os sintomas, chamar o biomédico, o bioquímico, o responsável pelo laboratório, o médico, o patologista que esteja lá, para que ele possa instruir sobre a coleta. Porque se cadastrar errado, você vai fazer o exame errado, certo? Vai liberar o exame errado, o paciente vai levar aquele resultado errado, tá? Vai chegar lá no consultório, o médico fala, mas não foi esse o que eu pedi, ok? Você pode atrasar um tratamento, tá? Então, veja a importância da fase pré-analítica de uma recepção, ok? Sempre conferir muito bem a guia com autorização. Outra coisa para quem, principalmente quem trabalha em hospital, ok? Isso aqui fica de exemplo tanto para quem recebe a amostra biológica, para quem coleta a amostra biológica. Parece bobagem, mas nunca escreva, identifique, por exemplo, um paciente na tampa de um coletor, ok? Porque você pode trocar a tampa de um coletor, tá? Recebeu um material que veio do centro cirúrgico. Opa, quem trouxe? Ah, foi um enfermeiro que trouxe, né? Fez uma delicadeza para a gente, trouxe até aqui essa amostra biológica. Ok, legal, vamos receber. Está identificada essa amostra? Tá? Qual é o médico? Tem a prescrição? Já está autorizado? Já está no sistema? Tá? Quando você recebe uma amostra biológica, você tem que dar atenção àquilo. Como eu disse no início, nós trabalhamos com amostras biológicas. É aquilo, é isso que você faz, é isso que nós fazemos. Então, é muito importante que você identifique e que você dê encaminhamento àquela amostra biológica, ok? Isso é importantíssimo, tá? Porque eu tenho vários exemplos aqui de deslizes dessa fase que prejudicou o paciente no final, tá? Por exemplo, amostra de líquor, tá? Só o médico pode coletar, ok? Então a gente tem que dar uma atenção para aquele líquido especial, para aquele líquido cavitário, líquido pleural, líquido acítico, líquido sinovial, líquido pericárdico, tá? Você não, como que você vai fazer uma recoleta de líquor, uma recoleta de líquido pleural? Então quando você coleta, quando chega aquele material, você coleta não, o médico coleta, e quando chega aquele material até o laboratório, você tem que dar um bom encaminhamento para aquilo. Vamos lá para o setor de triagem, senão a gente vai delongar demais. Triagem eu costumo dizer, não de maneira romântica, mas dizendo de uma forma mais fisiológica. Eu costumo dizer triagem é o coração de um laboratório, porque tudo passa por aqui, tá? O setor de triagem é um setor importantíssimo, onde os profissionais que ficam ali dentro vão dar encaminhamento para as amostras biológicas. Como eu vou mostrar aqui para vocês mais no final, geralmente os laboratórios, mesmo que eles sejam de pequeno ou médio porte, eles são de certa forma setorizados. Então, o setor de triagem vai encaminhar, né, para urinálise, para hemato, para bioquímica, ok? Esses materiais. Então, quem está ali, muitas vezes, é a pessoa que é responsável por separar também as amostras que vão para os laboratórios de apoio. Então, ela tem que ter uma bagagem de conhecimento, né? Só quando a gente está ali fazendo laboratório de apoio que a gente vê o quanto é difícil, o quanto a gente precisa entender algumas coisas, tá? E os laboratórios de apoio possuem sites,
e os representantes sempre nos dão muita atenção com relação a isso. Fase analítica, tá? Como que nós começamos uma fase analítica? Saímos do pré-analítico, tá? Vamos observar aqui o nosso laboratório, tá? Eu fiz um pouco de arquitetura, pessoal. Vocês estão percebendo? Brincadeira, ok? Engenharia, tá? Temos aqui a nossa recepção, ok? Então aqui nós temos o nosso atendimento, dar atenção para o paciente, né? Instruir o recepcionista, que muitas vezes o recepcionista ali na cara do gol, vamos dizer assim, né? Ele já sabe o que perguntar, o que fazer, o que anotar, tá? Encaminhar ele para o setor de coleta. No setor de coleta, o técnico tem que fazer aquela pequena anamnese, fazer perguntas para o paciente. Você é hipertenso? Você está em jejum? Você não fez jejum? Tem muitos pacientes que levam um coletor de urina para casa, coleta a urina à noite e traz no outro dia, não armazena na geladeira, não armazena em lugar nenhum. Então, urina logo após coletada, ela tem que ser com máximo 1 hora ser analisado, ok? Então é aqui que você faz, o técnico, o coletador faz perguntas para o paciente. Leva para o setor de triagem, o setor de triagem decide para onde que vai todas essas amostras, ok? Então aqui na área técnica eu coloquei uma área geral, mas aqui eu posso considerar, subdividir, geralmente em áreas técnicas, em laboratórios de pequeno porte, você tem uma bancada central, certo? E você pode distribuir os equipamentos por aqui, certo? Em bancadas, né? Então aqui, por exemplo, você pode subdividir em bioquímica, hemato, né? E assim vai. Eletrólitos, gasometria, ok? Vamos lá. Fase analítica, a primeira coisa que nós temos que fazer na fase analítica é a validação do processo analítico. Isso geralmente é feito diariamente com relação ao controle interno, tá? A gente pode deixar uma aula futura apenas para falar sobre controle de qualidade, aí eu vou estar explicando para vocês a diferença entre controle interno e controle externo. Mas a validação do processo analítico, de uma maneira geral, fala sobre o controle interno. Diariamente, antes de você começar a trabalhar com seus equipamentos, você tem que validar o seu equipamento. Diariamente, você tem desgaste do equipamento, assim como você tem com um veículo, por exemplo, certo? Então, ele é um instrumento, ele é um equipamento, ele possui uma maquinaria, ele possui canalículos, substâncias, fluidos, líquidos, reagentes, os quais você precisa analisar, fazer manutenção desse equipamento diariamente, tá? Então as empresas que fornecem os equipamentos, muitas vezes elas fornecem esse controle interno de maneira liofilizada, você ressuspende, congela, que a gente chama de alicotar, e diariamente você tem que validar o seu equipamento, ver se ele está funcionando corretamente, ok? Então depois que você valida o processo analítico, tá? Aí você vai realizar os exames, ok? Realizar os exames, colocar ele no equipamento, fazer hematologia, fazer urinálise, tá? E depois que nós fazemos tudo isso, nós passamos para assinatura do laudo. Eu coloquei assinar o laudo entre aspas, ok? Assinar o laudo, gente, não é apenas... A maior parte das vezes, hoje em dia, todos os laboratórios já possuem um software, né? Onde você vai estar analisando esse resultado, ok? E assinando ele eletronicamente, certo? Ok. Mas, aqui eu coloquei, relacionar resultado com a clínica do paciente, ok? Relacionar o resultado com a clínica do paciente. Quando você está assinando exames da UTI, por exemplo, né? Você tem que analisar o histórico daquele paciente diariamente quando você está analisando esse laudo. Ureia, creatinina, plaqueta, evolução de leucócito, certo? Relacionar o resultado com a clínica do paciente, ok? Tudo bem?
Aqui, como eu disse para vocês, eu fiz um pouco de engenharia civil também, só reforçando sobre, né, o que eu já tinha dito para vocês. Recepção, ok? Logo após a recepção, nós temos o setor de coleta, triagem, né? Da triagem a gente distribui as amostras para cada setor, né? Eu dei um exemplo aqui de uma área técnica central, mas isso depende da engenharia, do projeto de cada laboratório, tá? Você com certeza vai receber a visita da vigilância sanitária da sua região, tá? E eles vão estar lhe instruindo com relação a isso. Aqui, o engenheiro da nossa região, inclusive, é muito gente boa, ajuda muito, certo? Nesse sentido. E setor de laudos, já temos a fase pós-analítica. Então vamos aqui. Pré-analítica, recepção, coleta e triagem, ok? Até aqui nós temos a fase pré-analítica. Aqui nós temos a nossa fase analítica. Fase analítica, como que a gente se inicia? Como que inicia ela? Validação do processo analítico, fazendo controle interno, tá? Diariamente, ok? Controle interno diariamente. Como eu disse para vocês, eu vou reservar uma aulinha somente para poder estar falando sobre controle interno e controle externo, tá? Ok? Realização do exame em si, tomar todos os cuidados ao analisar essa amostra, ver se o equipamento está funcionando corretamente, ok? Depois, liberar esse resultado, liberar esse laudo, ok? Relacionar esse resultado com a clínica do paciente, certo? Não basta você sair assinando, tá? Você saber se a hemoglobina, como é que está a evolução dessa hemoglobina, como é que está o reticulócito desse paciente, ok? Aqui eu coloquei parasita e urinálise, mas você pode colocar aqui muitos outros setores, microbiologia, né, imuno, hormônio, ok? E o setor de expurgo. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu vou procurar gravar aulas de maneira semanal para estar postando para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu vou tentar deixar algum contato aí para que a gente possa estar conversando sobre os assuntos relacionados à aula, tá joia? Muito obrigado, fiquem todo mundo com Deus e um abraço para todo mundo aí, galera. Valeu!